Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 86, hoje com o quarteto completo, eu, Marco Belo, Teleco está presente, tudo bem, Teleco? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo, tudo bem? Vessone também na lista de presença, tudo bem, Vessa? Tudo bem, na área aqui. E Vitor Guedes presente também nesse podcast, Vitor Guedes. Olá, Marco Belo, olá, Teleco, olá, Vessone, olá, ouvintes do Podcast Mão. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite de América, né? De quem está no G4. Cristóvão, lá de cima da tribuna, viu América à vista. É só uma boa noite inicial, um bom dia bem-humorado, que daqui a pouco a gente começa as nossas cornetadas. Pois é, e o assunto desse podcast Mão não poderia ser outro. Cristóvão Borges. Surpreendeu muita gente a contratação do técnico de 57 anos de idade. Não era a primeira opção, não era a segunda, não era a terceira, não era a quarta, não era a quinta, não era a sexta, não era nem a 10ª opção do Corinthians. Apareceu o nome dele na mesa dos diretores, dos dirigentes e foi contratado, Vessone, Cristóvão Borges. Como você acha que o Corinthians chegou a esse nome e por quê? É a pergunta que o torcedor está se fazendo desde o sábado à noite, né? Quando começou a surgir o nome do Cristóvão Borges nas negociações, Vessa. Belo, eu acredito que a diretoria do Corinthians foi atrás do Cristóvão basicamente pela postura dele fora de campo. É um sujeito muito tranquilo, muito apaziguador, de boa relação com os jogadores. E é basicamente isso que o Corinthians tem aí desde 2008 com o Mano e com o Tite, assim, de falar mansa, de não dar declarações muito que coloque apaga um incêndio com gasolina. Então acho que o Corinthians pensou num perfil dessa maneira, sabendo que o clube ele é notícia por qualquer coisa, pode virar confusão a cada momento e precisava de alguém com esse perfil. Então mesmo que não tenha aí um lastro de títulos, mesmo que não tenha uma história agora tão impactante no futebol, eu imagino que eles passaram por cima disso e pensaram desta maneira para tentar trazer alguém que mexeria no ambiente o menos possível. E não tem jeito, Belo. Agora o torcedor fica com aquela coisa, mas não era o nome, não é o certo, mas não tem muito o que fazer. Você está tirando o melhor treinador do Brasil hoje e você está tirando o maior treinador da história do clube. Então, o impacto disso é muito grande mesmo. Se for fazendo uma brincadeira para que o torcedor entenda, se você tiver uma Ferrari, por exemplo, e bater essa Ferrari e o seguro te mandar no pátio para você escolher outro carro, vai ter lá bons carros, um Corolla, outros bons carros, mas nenhum vai ser a sua Ferrari. Pô, mas eu pegava um Porsche e saía de boa, Vessa. Mas não tem Porsche também. Teria outros carros bons, mas sem ser do nível de uma Ferrari. Então, assim, não dá para tentar pegar alguém. Você vai pagar quanto pro Guardiola vir? Você vai pagar quanto pro técnico chileno Sampaoli vir? É muito dinheiro. Então, assim, numa realidade do Corinthians e do futebol brasileiro, você ia ter que contratar aí um Eduardo Batista, o Roger, que seria uma boa opção, sem dúvida, o Silvinho também seria uma boa opção, óbvio, mas seriam todos ali muito abaixo do Tite, que traria muita dúvida. Infelizmente, essa é a realidade. Você perdeu o melhor treinador do futebol brasileiro hoje. Então, essa é a realidade do Corinthians e acho que o torcedor agora tem que aceitar e apoiar. Não vejo muito outro caminho, não. Ô Teleco, você que é nosso homem da internet, como é que foi a repercussão desde a noite do sábado, quando começou a surgir o nome do Cristóvão, até quando foi confirmado no domingo? Muita repercussão negativa, quase 100%, ou teve gente que gostou do nome do Cristóvão, Teleco? Olha, eu acho que gostar, ninguém gostou. Mas aterrorizaram tanto a gente, começou a pintar aí nome de Gilson Kleina, Fernando Diniz, aí eu acho que a gente já estava a caminho da Série B, viu? Mas vários nomes, então foi menos ruim, né? Agora, o que a gente está falando
Realmente, o Cristóvão Borges, além dele ser um cara bacana, ele tem um estilo de jogo mais ou menos semelhante ao do Tite, né? Ele também joga 4-3-2-1 ou 4-2-3-1, desculpe, com 4-2-3-1. É móvel, ele tenta compactar, tem bastante movimentação. O que acontece é que não é tão bom quanto era o do Tite, né? Porque o Tite também ele teve mais tempo fazendo isso e com jogadores melhores do que o Cristóvão teve sob ele, né? Exceção ao de 2012. E ele também tinha um time bom no Fluminense, mas parece que o Fluminense tem um vestiário complicado. E isso é outra coisa que sempre falo, né? Acho que o problema do Tite, os últimos trabalhos que ele saiu, tanto no Grêmio, quanto no Inter, quanto no próprio Corinthians, foi que ele ficava se amarrando a certos jogadores, né? Em 2013 ele colocava sempre o mesmo time. E isso aí acabava desgastando. E no caso do Cristóvão, que o pessoal fala é que ele perde o comando do vestiário. Não sei exatamente como funciona isso aí, mas é isso, de repente o time parava de jogar, não tinha mais opções e, obviamente, o mais fraco sempre é o treinador. São 4 jogadores do Corinthians que já foram comandados pelo Cristóvão, né? Eu conversei com alguns membros da diretoria e eles falaram que conversaram muito com esses jogadores, e principalmente o Fagner, que trabalhou com o Cristóvão no Vasco da Gama. Os outros jogadores são o Marlone, que também trabalhou com ele no Vasco, o Marquinhos Gabriel, que trabalhou com ele no Bahia, e o Williams, se eu não me engano, no Cruzeiro. É isso, né? O Williams trabalhou com o Cristóvão no Cruzeiro. Os 4 jogadores que já trabalharam com o Cristóvão. Mas principalmente o Fagner elogiou muito a postura de vestiário do Cristóvão. Tem esse lado que o Teleco falou de às vezes ser muito amigo do jogador, passar do ponto, mas isso aí é quando o técnico está 2, 3 anos no clube, né? Para chegar e para pegar um trabalho já começado, eu acho que é um ponto positivo o Cristóvão ser amigo dos jogadores, porque os jogadores vão comprar a ideia do Cristóvão. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês dois, Teleco e Vessone. Uma possibilidade que me passou pela cabeça. O Corinthians ter pego o Cristóvão, que é um nome, vamos lá, de 0 a 10, no mercado dos treinadores, nota 4, 5, pode crescer, não estou falando que não vai dar certo, mas hoje no mercado de treinadores de 0 a 10, ele está ali 4, 5, 3,5, enfim, ter pego o Cristóvão para completar esse trabalho do Tite até o final do ano, para ser um técnico intermediário, porque é um técnico pós-Tite, como lembrou o Vessone, o maior treinador da história do Corinthians. Qualquer técnico que viesse ia ter essa sombra. E, de repente, em dezembro, em janeiro, vem um outro treinador que já não é pós-Tite, já vai ter um campeonato brasileiro sido disputado, enfim, a galera não vai lembrar tanto assim do Tite, para começar um trabalho realmente do zero em janeiro de 2017. Será que isso pode ter passado pela cabeça da diretoria ao trazer o Cristóvão? Ser um técnico intermediário, Teleco e Vessone? Mas aí, por que eles fizeram um contrato até o final de 2017? Aí não dá. O contrato é sempre feito até o final do mandato do presidente. Seria muito estranho se ele fizesse um contrato curto, mas isso não quer dizer nada, até porque o presidente falou que não tem multa no contrato. Mas eu acho que aí teria feito de verdade do tipo até dezembro, possivelmente renovável, como eles dizem. Eu não vejo essa possibilidade não, Belo. De verdade, acho que se eles quisessem fazer algo desse tipo, fazia o contrato até o final do ano com possibilidade de renovação, e que não é o caso. Eu imagino que tem algum tipo de multa, sim. É muito difícil alguém aceitar ficar sem multa. Eu duvido um pouco, mas enfim, é um negócio que eu acho que Quando a gente fala que não tem multa, só para explicar, Vessone, aconteceu isso na vinda do Tite. Eu falei que não tinha multa e teve gente que, você não entende nada, como é que... É claro que tem aquele negócio de contrato, PJ, pessoa jurídica, existe isso em qualquer empresa. Você coloca 3 meses de salário, você precisa ser avisado alguns meses antes, ou você recebe até o final do contrato. Quando a gente fala que não tem multa, é aquela multa, tipo, se me mandar embora
vai ter que pagar 20 milhões de reais. Se me mandar embora, vai pagar 10 milhões de reais. É essa multa que a gente fala que não tem. É lógico que tem a multa prevista em qualquer contrato de trabalho. Se mandar o Teleco embora da Telecopress, vai ter que pagar os próximos 3 meses. Se mandar o Vessone embora do Data Vessone, vai ter que pagar os próximos 6 meses. Existe esse tipo de multa que é prevista em qualquer contrato trabalhista. Quando a gente fala que não tem multa, aquelas multas milionárias de jogador de futebol, 100 milhões, 50 milhões, ou mesmo 10 milhões, enfim, é esse tipo de multa que a gente fala, Vessone. Não, entendi. É isso mesmo. Então, assim, acho que alguma coisa tem, mas eu acho que se a intenção fosse essa mesmo, eles teriam matado agora. Até dezembro. Tem um negócio que é inusitado, engraçado, que o Tite, e me falaram isso, e você para pra pensar, não é tão loucura, não. O Tite e o Cristóvão, eles foram separados por um Diego Souza. E assim, e se parar pra pensar, se naquele lance o Vasco classifica para a semifinal da Libertadores com o Cristóvão, que era aquele baita time do Vasco, o Vasco era um grande time, tinha Fagner, Rômulo, Diego Souza, Éder Luiz voando, o Praz no gol, era um baita time, né? Tinha um grande time mesmo. Se o Diego faz aquele gol, quem passa é o Cristóvão, provavelmente nada daquilo que o Tite construiu depois, talvez não tivesse acontecido, e a gente estaria falando hoje que o Cristóvão é o super campeão e o Tite não. Então é engraçado, né? O futebol muitas vezes leva cada um para um destino, e no caso do Tite e do Cristóvão, cada um, o Diego Souza levou para um lado, né? E o Alessandro é o Diego Souza gerente, e o né? Cássio, né? E o Alessandro é o gerente e o Cássio ainda tá lá. É um Diego Souza, um Cássio, um Alessandro, tá todo mundo na história aí. Deixa eu colocar um contraponto aí, Belo, que você falou que com os jogadores que já estão no elenco conversaram e falaram bem do Cristóvão. Hoje o Juninho Pernambucano falou que o Cristóvão não está preparado para ser técnico do Corinthians, né? Também é um contraponto interessante. O Juninho Pernambucano, será que já trabalhou com o Cristóvão? Já teve algum contato mais? Sim, ele estava no time lá, né? Ah, ele jogava naquele Vasco da Gama? Ele estava naquele time. Sim, o time do Vasco. Caramba, eu não lembro do Juninho Pernambucano naquele time. Se o Juninho Pernambucano trabalhou com o Cristóvão e falou que ele não está preparado para um Corinthians, aí um jogador que conhece o vestiário do cara é um ponto a ser considerado. Ao contrário do Fagner, que indicou para a diretoria, porque quando eu falo que o Fagner indicou, não é para a imprensa, para a torcida, internamente. Quem me falou foi um diretor do Corinthians, que o Fagner foi um dos principais pilares da contratação do Cristóvão. Ele falou, pode contratar que ele é bom. E o Juninho, que é outro jogador que trabalhou com ele, o Teleco está falando que falou que não está preparado. É um ponto a se discutir, né? Só tem que ficar de olho muitas vezes nisso, porque às vezes a pessoa tem um interesse de falar nisso. Qual que é o interesse que eu estou dizendo? Por algum motivo os dois se desentenderam em algum determinado momento, e aí você guarda aquela rusga e quando você pode você detona. É muito comum isso no futebol. Então eu não estou falando nem que o Fagner está certo e nem que o Juninho está errado. Eu só estou dizendo que às vezes é muito comum um passa a ter raiva do outro e dar uma detonada por motivo X, entendeu? Então... Eu não vi essa entrevista do Juninho, ele explicou o porquê? Ou ele só falou que não está preparado? Isso foi a parte que foi destacada, né? Ele falou dentro de algum programa da emissora que ele trabalha. Que é a Sport TV, né? Isso. É a Globo. Certo. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês que ficou na cabeça. Por que o Tite não sentou do lado do Cristóvão? Tinha um vidro entre eles na partida contra o Botafogo. Não seria o caso de repente, o Tite dar as dicas para o Cristóvão? Aquele jogador tá assim, faz assim, pode mudar isso, pode mudar aquilo. Eu não estou falando que eles não podem ter conversado, eles podem ter conversado, mas durante o jogo eu achei bem estranho. Até a foto do Bruno Teixeira, que deixou isso claro, né, lá no camarote da Arena. Para quem não sabe, o Tite foi homenageado, assistiu a partida, e o Cristóvão Borges estava lá, assistiu o jogo ao lado do André Sanches. Só que o Tite estava na parte de fora do camarote, do lado ali do Edu Gaspar, do lado do Dr. Ivan Grava e tal, e na parte de dentro, separado por um vidro, estava o Cristóvão completamente separado do Tite, ou seja, eles não trocaram uma palavra durante o jogo. Não seria o caso deles terem conversado? Não, então, o que eu acho, Belo, que eu imagino que aconteceu, do vidro para fora,
estava todo mundo que não estava envolvido no jogo. Tanto que na parte de dentro do vidro estava o Alessandro, que ainda faz parte do clube, e estava o Mauro também, que eu vi a foto, o Mauro tá lá. E eles desceram pro vestiário, inclusive no intervalo, todo mundo tal. E do vidro para dentro, para fora, quem tava? Andrés, Tite, o Dr. Ivan, que não estava fazendo parte do dia no jogo, e tava quem não estava fazendo parte. Então eu imagino que ali meio que... Né, Eu acho que é isso. E uma coisa que eu queria trazer aqui para discussão, se falou muito hoje, não, quem trouxe o Cristóvão Borges foi o Andrés. Foi assim ou foi uma discussão? Porque pelo que eu entendi foi uma discussão. A informação que eu recebi é que o Andrés gosta muito do trabalho do Cristóvão. Pode ter sido uma ideia da cabeça do Andrés ou da cabeça do Edu Gaspar, da cabeça do Alessandro. Ninguém sabe de onde que surgiu o nome. Mas o Andrés deu o aval e o Andrés iniciou as negociações. Não estou falando que o Roberto de Andrade não participou. Muita gente falando aí que o presidente não teve nada a ver com a contratação. Não estou falando isso. Estou falando que o Andrés iniciou as negociações porque ele tinha o contato do Cristóvão e é normal. Alguém precisa pegar o telefone e ligar para o cara. E esse cara foi o Andrés. Mas eu não sei de onde que surgiu o nome. Até foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, porque eu não imagino de onde surgiu o nome. Mas eu sei que o Andrés gosta muito do trabalho do Cristóvão. E o Roberto de Andrade, claro, como presidente, aceitou. Você tem alguma outra informação diferente, Vessone? Não tem, Belo. Eu acho que é isso mesmo. Deve ter partido do Andrés. E o restante da sala lá naquela reunião na sexta à tarde achou por interessante o nome dele. Ô Vitão, você que está quieto aí, fala um pouquinho sobre a sua... O que você acha sobre o Cristóvão Borges, a sua opinião sobre a chegada do Cristóvão Borges? Você acha ruim, você acha bom, gostou, não gostou, enfim... Fala um pouquinho do novo técnico do Timão aí, Vitor Guedes. Então, rapaziada, sobre o Cristóvão, eu tô com uma voz meio diferente da maioria dos e-mails que eu recebi de ouvintes, e-mails, twitters, enfim. A maioria eu senti uma reação muito contrária. Eu tenho uma posição parecida com a do presidente Roberto de Andrade. Minha primeira opção seria o Silvinho. E não pelo que ele fez, né? Pelo que os outros não fizeram, assim. Eu acho que ele tem um estilo parecido com o do Tite, da dele. Tem identificação com o clube, jogou no clube, então acho que a torcida teria mais paciência. Qualquer medalhão, Abelão, sai pra lá, Luxemburgo, ainda bem que não é Luxemburgo, enfim. E a comparação assim imediata com o Tite logo de cara, e qualquer técnico, não dá para comparar com o Tite, não vai ganhar Libertadores invicto, Mundial, Brasileiro de novo, Copa do Brasil, Recopa, Paulistão, enfim, é o segundo técnico em número de jogos, só atrás do Oswaldo Brandão, é o que ganhou mais títulos importantes, então qualquer outro técnico teria um problema muito grande. Então o Cristóvão, dentro das opções ventiladas, exceção feita ao Silvinho, que era a minha primeira opção, acho que foi uma boa opção, ele é um cara na dele, não vai ser aquele cara que vai chegar e vai querer matar o xerife e dizer o que mando, não vai querer assinar o trabalho, a chance grande dele manter o que está dando certo. Então acho que é um cara que é bom de grupo, é um cara que não é estrela, ele vai pegar um grupo que estava acostumado com um treinador que defendia o grupo, então acho que ele tem chance de dar certo. Agora, não é o Tite, é muito inferior, aliás não tem ninguém igual ao Tite, né? Tanto que o Tite foi para a seleção brasileira como quase unanimidade, não tinha nenhum nome ali parecido. Dentro do que é possível, eu gostei do Cristóvão. Além de que lembrar que o Corinthians é preto e branco, o time do povo, o time fundado por operários, o time identificado com o povão, tem muitos negros na torcida, não tem um técnico negro há muitos anos, né? Então acho que óbvio que isso não pode ser característica única, né? Não tem nada a ver, pode ser branco, pode ser negro, mas é bom o Corinthians abrir espaço, acho que desde Basílio, né? O segundo Basílio mais importante do mundo e o Basílio que fez o gol mais importante, que o Corinthians não tinha um treinador negro. E não por isso, mas que o Cristóvão me parece ser uma boa pessoa, né? Jogou no clube, né? Fez aquele gol contra o Palmeiras em 86 que foi tão visto por aí. Torço, óbvio, como todos, que dê certo, mas eu achei que foi uma boa opção. Agora ele vai ter muito problema, e o problema não é só suceder o Tite, que é muito difícil. Ele vai suceder o time com um time muito pior, que o Tite foi campeão brasileiro ano passado, cheio de desfalques, enfim. Vai ter muito problema, como teria inclusive o Tite. Eu acho que nem o Tite brigaria pelo título. Não vai ser o Cristóvão que acho que vai conseguir isso, mas eu gostei da opção, estou aí voz dissoante da maioria da torcida que a gente conversou.
Pois é, e o Cristóvão vai ter trabalho, né? Porque já no jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, vamos lá, ver se eu lembro de todo mundo. Walter estava machucado, Christian estava machucado, Elias já está machucado, Danilo já está machucado, Matheus Vidotto já estava fora, ponto. Balbuena levou o terceiro cartão amarelo, ponto. Cássio é dúvida, André fazendo cirurgia 30 dias fora e o Iago com trauma no tornozelo, que até agora eu não entendi esse trauma, se foi no treino, o que aconteceu com ele, porque ele nem jogou contra o Botafogo e me aparece com trauma no tornozelo. Mas enfim, vai ter jogador pro Cristóvão pôr em campo, Vessone? Dureza, hein? Vai ficar complicado o jogo no Mineirão, é muita gente fora, e assim, basicamente, principalmente lá atrás, né? É possível de você jogar com o quarto goleiro e com o quarto, que na verdade era quinto zagueiro. E isso não é mole, né? Você vai pegar aí um Atlético Mineiro com o Robinho, com o Fred, com o Casares, todos esses caras experientes, etc. E você com essa possibilidade. Pelo que eu estava conversando aqui ali com o pessoal lá do clube, o Wilson deve jogar, não deve ser problema, e o Cássio também, mas um pouco mais inseguro aí essa decisão em relação ao Cássio, o Wilson com um pouco mais de chance. Como titular, você diz, ou só à disposição? Não, seria como titular, vai pro jogo, vai estar liberado o Wilson. Então isso minimiza, porque aí você não vai precisar jogar com o Pedro Henrique e o Léo Santos, são dois meninos, ou até uma improvisação, que também seria normal, porque o Pedro estava mais acostumado, o Léo acabou de subir, nem treinou com os caras ainda, então também eu não duvido se o Wilson não jogar, por exemplo, que joga um Bruno Henrique improvisado, alguém experiente lá, mesmo que improvisado, para não colocar o menino no Mineirão e ele sentir, enfim. Mas não vai ser uma estreia fácil, não. E eu acho que a tendência, conhecendo um pouco assim do Corinthians, um pouco até do futebol, eu acho, com tanto problema, com meninos na zaga e etc., eu não duvido aí que ele vá dar uma fechada ali no meio, colocar mais um volante, pelo menos nesse jogo aí ele tentar dar uma segurada, viu? Ô Teleco, em dezembro do ano passado, o Corinthians tinha Gil e Felipe na zaga e era campeão brasileiro. Em junho, a gente está falando, ufa, o Wilson vai voltar para fazer dupla com o Pedro Henrique. É o que a gente fala de maloqueiro e sofredor. E você tá falando do Léo Santos, Vessone? O Léo Santos é bom jogador, né? Seria uma pena se ele se queimasse aí numa derrota aí complicada, né? Porque Ele é bom jogador, ele não pode acontecer isso com ele, né? seleção e tal. Eu acho que o grande problema disso é o seguinte, é o primeiro jogo do Cristóvão, ele pode jogar com 11 moleques da base. Ninguém vai falar isso. Se tomar 4 do Atlético Mineiro, eu não estou falando que vai tomar, estou falando se o Corinthians jogar muito mal e tiver um resultado absurdamente ruim por causa dos desfalques, ninguém vai falar, mas estava desfalcado. É pau no Cristóvão, porque toda essa negatividade da escolha do nome dele vai vir à tona com um mau resultado. Então o Cristóvão vai ter um problema muito sério aí em colocar garotos, porque a galera não vai lembrar que tem garoto, que tem Kaique no gol, que tem Pedro Henrique na zaga, que não tem Balbuena, que não tem Elias, que não tem ninguém. Se tomar uma cachapada do Atlético Mineiro, já vão começar as críticas. Ou eu estou errado, Teleco e Vessone? Eu acho que você só tá errado num caso de uma noite com erros muito individuais, assim, sabe? Que aí, daqueles que tá 0-0, o cara falha de uma maneira absurda, toma um. O outro falha de uma maneira absurda, toma dois. Aí ninguém vai pôr muito culpa no treinador. Mas ele vai estar na vidraça, não tem muito jeito. A verdade é uma só. Quem tava na arena no domingo, por exemplo, com o Balbuena e o Pedro, mesmo depois, o Balbuena ou o Wilson, etc., a qualidade caiu muito na zaga. Hoje o torcedor do Corinthians, quando vê o jogo, principalmente no domingo, o Botafogo não é nenhuma maravilha, mas você percebe que o gol ali fica muito perto de acontecer, ou ele tá perto ali de dar algum problema em determinados momentos. E antigamente não. Com Gil e Felipe, os dois muito acima da média, assim, era uma tranquilidade muito grande, eram dois jogadores até que o Felipe rápido demais, rapidíssimo, o Gil rápido um pouco menos, mas também rápido, e agora você não tem nenhum desses assim, muito rápidos ali, como é necessário hoje em dia. A diretoria optou aí pela essa venda, vendeu os dois, pegou 40 milhões em um, 24 em outro, fez muito dinheiro,
só que a qualidade vai cair. Você pode pagar por isso num sistema que o Corinthians sempre foi muito bom, que foi o defensivo. Então é um preço a se pagar, e eu imagino que o Corinthians vai tomar gols muito bobos e que não tomava por conta dessa qualidade que realmente diminuiu da zaga, não tenho o que falar. A única coisa que eu percebi contra o Botafogo, eu concordo com tudo que você falou, Vessone, eu só acho que com a entrada do Kaique, o pessoal transformou aquele segundo tempo do jogo contra o Botafogo numa final de campeonato. A impressão que deu, eu estava atrás desse gol, em que estava o Kaique no segundo tempo, e toda a bola era dividida de uma forma assim, como se fosse a última bola da final do campeonato. E no primeiro tempo eu não vi isso. Parece que aquele sentimento de vamos proteger o moleque, sabe? Não vamos deixar chegar a bola. O Wendel e o Fagner, principalmente, que são dois líderes do time, era chute para tudo quanto é lado, chute na arquibancada. E, claro, a zaga perdeu qualidade com a entrada do Pedro Henrique. Mas, que é um jovem jogador, não que ele não tenha qualidade, ele não tem tanta experiência assim, mas a impressão que deu é que eles se fecharam de uma tal forma para proteger o Kaique, o moleque que entrou numa roubada, que isso foi até positivo para o time. A saída do Cássio acabou se transformando numa coisa positiva para o time no segundo tempo. Acho que você pescou bem aí. Interessante o que você disse, eu não tinha parado para pensar nisso. O Fagner e o Wendel, os dois foram muito bem. O Fagner, inclusive, participa dos 3 gols do Corinthians. É ele que faz a jogada do primeiro, é ele que no terceiro faz o cruzamento para o Balbuena, e no segundo é ele que toca para o Romero, que acha o Marquinhos. Então, os dois laterais foram muito bem. O Bruno Henrique não só pelos gols, mas também tirou muita bola ali, foi bem também. Mas é isso. E é engraçado, o Pedro Henrique, para mim, no domingo, jogou melhor que o Balbuena. O Balbuena deu mais brecha do que o Pedro Henrique salvou mais seus companheiros do que o Balbuena. Então o menino, aos poucos, vai se firmando. É assim que se sobe da base, o cavalo passa selado, ou você sobe nele ou não. Então, a princípio, o menino tá conseguindo se virar ali, mesmo sem... Uma coisa é tá com o Felipe, rápido, que já jogava, com o Gil. Certamente para o Pedro subir com um cara desse do lado seria mais fácil. Mas o futebol é assim... Surge a oportunidade, você tem que pegar. O Vitão vai falar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro agora, com todos esses desfalques, Vitão. Olha, o Corinthians completo, gente. O Corinthians completo é um time desfalcado. Desde o começo do ano, no podcast Mão, eu discordei até do nosso Vessone, que a gente nunca discorda, né, Vessa? Mas discordei falando que a reposição não foi à altura. Não foi mesmo, o Corinthians é muito mais fraco em relação ao time do ano passado, e além disso não tem quase ninguém para jogar contra o Galo. Quer dizer, tem problema no gol, problema na zaga, o ataque joga quem quiser, é problema Romero, verdadeiro falso 9, Luciano, agora o André que não pode jogar, enfim, o Corinthians quando está completo é um time desfalcado, agora cheio de desfalques para montar o time, não sabemos se volta Giovanni Augusto, vai ser um time muito complicado, e se fosse jogar o time inteiro, o Galo no Mineirão, com a bronca que eles estão de ter perdido 3-0 no Horto ano passado e perdido o título pra gente, vindo de uma vitória de 3-0 sobre a Ponte Preta, embalada, torcida engasgada, com o Robinho, Fred, não sei o que, o Galo é favorito para esse jogo, enfim, o Corinthians vai ter muito problema para montar esse time. Se o Cristóvão pudesse escolher, certamente não escolheria estrear fora de casa com o Galo e com tantos desfalques, mas aquela coisa, né? Justamente por ser estreia de técnico, às vezes as coisas acontecem. Agora, o Atlético Mineiro é favorito para esse jogo, sim. Depois a gente vai voltar no final nos destaques da palpite, mas o Atlético Mineiro tem o favoritismo. Agora, o Corinthians tem que ser inteligente, né? É um jogo que, se empatar, será um bom resultado. Dá uma estancada na reabilitação do Atlético, que é um concorrente direto. E tem chance ali de se manter no pelotão de cima, enfim. O Corinthians que voltou ao G4 tem que manter ali, tá muito equilibrado o campeonato. Acho que o Corinthians tem um time fraco para brigar lá em cima. Mas se a gente for falar a verdade, quem tem um time forte, né? O Palmeiras, que é o líder, tem um elenco maior, mas os outros todos ali, qualquer time que perde 2 jogadores tem muita dificuldade de montar o elenco, o Corinthians não é diferente. Agora tem que se manter ali, é o tipo do jogo que depois pega o Santa Cruz em casa, se fizer 4 pontos na sequência, tá ótimo. O que não dá é perder pro Palmeiras fora, perder pro Fluminense fora. Se todo jogo fora perder, fica complicado contra concorrente direto. É um jogo que, se não der para ganhar, o Corinthians tem que jogar para empatar, embora o Atlético seja favorito.
Pois é, Vitor Guedes, que também pediu aqui para a gente mandar um abraço para o Lucas 1974. Um abração para o Lucas 1974, que é ouvinte do podcast Mão, acompanha todos os programas. Para Tatiane Vidal, qual que é o apelido dela? É a Pepeca do Mal, meu caro. Que O que eu posso fazer? Ela que se isso. arrumou esse apelido, não me pergunte como. Para com isso, Teleco. Esse programa também tem criança ouvindo. Um beijo pra você, Tatiane Vidal. Gerson de Sá, da Fiel de Imperatriz do Maranhão. Olha só, Fiel de Imperatriz do Maranhão, acompanhando o podcast Mão. Um abração pro Gerson de Sá. Queria mandar um abração também pra galera da Rádio Memória Corintiana, para a galera da Rádio Livre Gaviões, para a galera da Rádio Coringão, sempre passando os programas do podcast Mão aí, nessas web rádios que tem programações para o torcedor do Corinthians e também reproduzem todos os programas do podcast Mão. Um abração para todo mundo que está envolvido aí. E a gente faz aqui, como me disseram, me disse o Alex da Mata, inclusive, que é da Rádio Livre Gaviões, falou que a gente faz o papel da torcida, porque apesar de jornalistas, a gente cobra quando tem alguma coisa errada, né, Vessone? A gente faz esse papel da cobrança, e a gente até estando lá dentro do clube, a gente às vezes cobra de uma maneira que até o torcedor quer cobrar e às vezes não pode, né? E nós, como jornalistas, nós fazemos a cobrança quando tem coisa errada e acabamos trazendo para o torcedor qual que é o lado, não digo o lado certo da questão, porque não existe lado certo, lado errado, mas o que acontece na realidade, né? A verdade dos fatos, o que é importante, né, Vessone? Claro, e assim, e muitas vezes o torcedor não tem certas informações que a gente também tem. Coisas bobas, banais, mas que ali influenciam no dia a dia, detalhes que você percebe ali no treino, nos jogos. E eu acho que para o torcedor esse tipo de detalhe, esse tipo de situação, acho que é importante. Muitas vezes o torcedor só com a cabeça quente, pensa uma coisa e na verdade a situação é outra. O jogador às vezes está com um problema particular, o torcedor xinga ele, não sabe, e a gente internamente até sabe que isso está acontecendo. Então é muito legal, você até citou o pessoal da Rádio Livre Gaviões, e foi muito legal no final do jogo. A homenagem para o Tite foi muito bonita, na verdade, do clube, dele também, a participação dele. Acho que de maneira geral, do telão, da arena, tudo foi muito bonito. E aos 45 do segundo tempo foi muito legal, porque a Gaviões puxou o grito do Tite, o estádio comemorava ali a vitória, tal, já estava meio que esquecido o assunto Tite, muito bonito. Ao momento que eles puxaram ali o grito para o Tite, o estádio inteiro cantou junto e o Tite se emocionou, a esposa dele pegou na mão dele e sorriu e eles se beijaram e etc. Foi muito legal mesmo. A gente sabe que a Gaviões não costuma fazer isso para qualquer um e nem em momentos a não ser em títulos e etc. Então o Tite certamente vai guardar isso aí por um bom tempo. É verdade, é verdade. E sobre isso que você falou do jogador, de às vezes a torcida não saber, o André Hernan, companheiro do Sport TV, da Rede Globo, foi entrevistar o Cássio no intervalo e falou que a torcida começou a xingar, falar frangueiro, não sei o quê, começou a pegar no pé do Cássio e depois todo mundo viu que ele estava passando mal, né? Que ele não voltou para o segundo tempo por causa de uma tontura, devia estar sofrendo ali para continuar no campo e recebendo xingamentos da torcida. Todos nós já fomos torcedores, todos nós somos torcedores e a gente entende o torcedor. A gente não está falando que é errado, que é certo, que é nada. A gente só está explicando que às vezes tem mais coisa do que o torcedor consegue enxergar da arquibancada, né? Às vezes o cara está com um problema, pode ser um problema particular, um problema familiar, ou pode ser um problema físico, como era no caso do Cássio. E eu cheguei a ouvir gente falar que ele estava dando migué na saída. E eu recebi informação depois do jogo, eu não sei nem se foi divulgado isso, Teleco, Vessone, não sei se vocês viram em algum lugar ou não, mas como eu conheço muita gente que trabalha com o Cássio, eu recebi a informação que depois do jogo ele chegou a ser hospitalizado, que a preocupação foi séria com o goleiro corintiano. Então o negócio dele no primeiro tempo, até daquela falha no gol do Botafogo,
Ele estava passando mal mesmo, de verdade, e depois da partida ele foi hospitalizado para passar por exames. Mas o torcedor vê o quê? Vê a falha tal, e começa a xingar o cara, né? Por exemplo, o Luciano. O Luciano não está muito bem. E ontem o Fantástico escancarou ali o problema do empresário, enganou o Luciano, fez um monte de coisa no nome dele, etc. É um estelionatário e ele está correndo atrás de tudo, pegou uma empresa de advocacia para tentar cuidar das coisas dele. O empresário dele está preso, foi preso pela Polícia Federal e o cara fez de gato e sapato o Luciano, mexeu com o nome dele, enfim. Então você imagina a cabeça do cara. São esse tipo de detalhe que parece que é um detalhe bobo, mas atrás do jogador tem um ser humano, igual qualquer um. Então, muitas vezes não é muito culpa do cara, também não tá bem, não tá concentrado, enfim. Influencia. Antes do Teleco falar um pouco mais sobre o Cristóvão, o Teleco vai fazer uma pergunta para o Vessone. Queria mandar um abraço pro pessoal da loja do Corinthians lá no Parque São Jorge, o Nelsinho, que está lançando inclusive uma marca de roupas, e daqui a pouco a gente vai falar nos próximos programas a respeito dessa marca, que vai estar nos principais shoppings de São Paulo. Mais uma empreitada do Nelsinho, da galera da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. Queria mandar um abração para todo mundo, convidar o ouvinte do Podcast Mão a visitar a mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, que tem todos os produtos do Corinthians. Se falar que ouve o Podcast Mão, ganha 20% de desconto em todos os produtos da loja. E eu que tive lá, esqueci de falar, agora que eu lembrei. Juro que eu esqueci de falar. Sério mesmo? Você não pegou os 20%, pessoal? Do Podcast Mão, eu comprei um negócio lá, esqueci de falar agora. Esqueci, agora que eu não me veio isso na cabeça. Na sexta-feira eu passei lá e esqueci de falar. Mas você ouve o Podcast Mão, Vessone? Eu ouço, viu? Até que eu ouço. Não seja como o Vessone, não seja assim. Fala que você ouve o Podcast Mão, que uma camisa de R$100 você vai pagar 80, uma camisa de 50 você vai pagar 40, enfim, 20% de desconto em qualquer produto da loja. Não precisa ser só camisa, não, boné, chinelo, roupão, quadro, livro, tem de tudo lá na loja. E eu queria mandar um abraço também pro pessoal do Voz da Bancada, que está sempre participando com a gente, galera do vozdabancada.com.br, sempre colaborando com o Podcast Mão, são parceiraços do Podcast Mão. Entra lá no site vozdabancada.com.br que você consegue achar as camisas da torcida do Corinthians. Quando você vai lá para a arquibancada da Arena Corinthians, às vezes você vê umas camisas legais, com umas frases legais, umas mensagens do torcedor corintiano, e você não sabe de onde que veio essa camisa. Pô, não tem na loja? Tem no vozdabancada.com.br. Entra lá que você vai achar. Agora, para finalizar esse podcast, que já está muito longo, muito comprido, eu vou começar com o Vitão. Palpite para o jogo e um abraço, Vitão. Até a próxima. Bom, é isso, né? Chegamos ao final do Podcast Mão. Queria desejar sorte pro Cristóvão, sorte também pro Tite, né, que fez a opção de ir para a seleção brasileira. Eu entendo a opção dele e também entendo a torcida que ficou chateada, mas é normal pro treinador querer na seleção brasileira. Então boa sorte pro Tite, que ele não convoque todo o time do Corinthians em data FIFA, por favor, Tite. Boa sorte pro Cristóvão. E meu palpite, espero errar, mas meu palpite é Galo 2-1 amanhã. Tchau, até a próxima, Teleco, Belo, Vessone e amigos do Podcast Mão. E aí, Teleco, Corinthians e Atlético Mineiro? Eu vou fazer um palpite um pouco diferente dessa vez, viu, Belo? Eu aposto Corinthians 1, Atlético Mineiro 1 dessa vez. Olha só, Teleco pessimista. Nunca vi você desse jeito, Teleco. 1-1 é praticamente um 7-1 para a Alemanha, em se tratando de você, Teleco. Meu palpite é 1-1, Belo, também. Vamos formar um time, vai. Da forma mais pessimista possível, vai. Kaique no gol, se o Cássio não jogar. E daí o goleiro na reserva é o Zé Henrique. Não, Zé Guilherme. Zé Guilherme, que é o quinto goleiro. Fagner na direita. A zaga, o Vessone falou que o Wilson deve voltar ao lado do Pedro Henrique. E o Wendel na esquerda. Daí no meio de campo, como primeiro volante o Bruno Henrique. Como segundo volante o Rodriguinho. Depois tem o Guilherme.
a volta do Giovanni Augusto, que deve jogar, o Marquinhos Gabriel e na frente o Luciano. Ah, dá pra ganhar. Tá tão ruim assim não. Eu vou palpitar 3-0 pro Corinthians em Belo Horizonte sobre o Atlético Mineiro. Vou ser otimista. 3-0 pro Corinthians e o Cristóvão até o final de julho se tornará o Cristóvão da Fiel, porque ele é a cara da torcida corintiana, humilde, gente boa, trabalhador. O Cristóvão Borges vai se tornar ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista logo, logo. Um abraço, Vessone, até o próximo. Até o próximo, um grande abraço aí a todos. Falou, Teleco. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e vai, Corinthians. Podcast.